Olá pessoal, sou o professor Emater, professor de Física, e hoje vamos fazer uma breve retomada de algumas ferramentas matemáticas que vai nos auxiliar no estudo da física. Vamos começar a falar de notação científica, né? Notação científica é uma ferramenta matemática que serve para expressar número muito grandes ou número muito pequeno, em forma de base de 10. Exemplo, quando você tem um número grande da forma, por exemplo, 3. Este número aqui, ó, é um número muito grande. Eu posso expressá-lo em base de 10, ou seja, notação científica. Para expressar em notação científica, a primeira coisa que eu tenho que identificar no número é onde está a vírgula. A vírgula ela pode estar implícita, ou seja, está lá, mas você não visualiza, assim como ela pode estar explícita, ou seja, está lá e você visualiza. Nesse caso aqui, esse número aqui, a vírgula está implícita, tá bom? Se a vírgula está implícita, o que, que nós já sabemos? Sabemos que essa vírgula vai estar depois do último algarismo, que não precisa escrevê-lo, claro. Então, para colocá-lo em notação científica, eu tenho que escrever sempre o número desse formato aqui, olha. Esse número tem que ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Perceba que se eu dividir esse número aqui, vai dar 30 milhões. 30 milhões é muito maior do que 10. Então, o que, que eu vou fazer? Eu posso deslocar a vírgula. Eu vou deslocar a vírgula. Antes de eu apagar esse aqui. Vou deslocar a vírgula para que esse número fique entre 1 e 10. Quando eu deslocar a vírgula para essa posição aqui, olha, fica que número? Claro que um número só pode ter uma vírgula, viu, gente? Então, apaga dali. Fica o número 3, ou 3,0, mais precisamente. 3. 3 está nesse intervalo aqui, entre 1 e 10. Está nesse intervalo entre 1 e 10? Está. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por uma base fixa, que é 10, certo? E vou elevar a um expoente. Quem é esse expoente? O número de casas decimais que essa vírgula andou. Olha, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Portanto, 3 vezes 10 elevado a 7. Ok? É assim que a gente expressa o número em notação científica. Aqui está, por exemplo, 300 em notação científica. A vírgula está aqui, ó. Desloquei a vírgula para cá, ó, entre 3 e 0. Ficou 3, ou 3,0, vezes 10 elevado. Quantas casas a vírgula andou? Uma, duas. Então, mais 2. E quando o número for muito pequeno, que é esse caso aqui, ó, 0,0025, ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, vou deslocar a vírgula de forma que esse número vai ficar entre 1 e 10. Então, vou deslocar a vírgula para ficar entre o 2 e o 5. Na hora que eu desloco a vírgula para ficar entre o 2 e o 5, fica 2,5 vezes 10 a menos 3. Agora, atenção. Pessoal, perceba que quando a vírgula caminha da direita para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Quando a vírgula caminha da esquerda para a direita, o sinal do expoente é negativo. Ok? Então, mais um exemplo. Vamos colocar o número 0,00241. Muito bem. Colocando em notação científica, eu vou escrever esse número para ficar maior do que 1, menor do que 10. Vou deslocar a vírgula para ficar aqui, olha, entre o 2 e o 4, né? 2,41 vezes 10 elevado ao expoente. Então, vamos contar quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 4 casas. Da esquerda para a direita, porém, portanto, negativo. Gente, nós vamos agora relembrar as, as operações com notação científica, aquelas 4 operações básicas da matemática. Vamos lá. Começando com multiplicação. Gente, na multiplicação notação científica, olha o que você vai fazer. Ó. Aqui eu tenho uma notação científica, aqui eu tenho uma outra notação científica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui 1,2 vezes 10 a 13, que multiplica 2 vezes 10 a menos 5. Como devemos operar?
Primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com isso aqui, ó. Não olha para a base agora, olha só para isso aqui, ó. Isso, isto. E vou fazer o quê? A multiplicação comum, como qualquer uma outra. Porém, vamos lá, vamos fazer 1,2 vezes 2. 2,4. Beleza? Feito isso, eu vou fazer passo a passo. Vou repetir a base. 10 a 13 está aqui. Vou colocar outra base aqui na frente. 10 a menos 5, passo a passo. Vamos lá. 10 a menos 5. E agora vamos resolver. Vamos lá. 2,4. Perceba que aqui cai numa propriedade matemática que a gente chama de potência de mesma base. O que na matemática dizem para a gente? Que você repete a base, olha, que é base 10 e base 10. Repete a base e vai fazer uma soma de expoentes. Eu costumo resumir e dizer o seguinte, olha, se os expoentes tiverem sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Se os sinais forem iguais, seja negativo ou negativo, positivo e positivo, você simplesmente soma e mantém o sinal, ok? Então, neste caso, 1 é positivo, 3 é positivo e o 5 é negativo. Vou subtrair e conservar o sinal do maior. Quem é maior, 13, e ele está positivo, acompanha o positivo, ok? Muito bem. Agora vamos ver um exemplo de notação científica, no caso agora de divisão de notação científica. Para a gente resolver a divisão, está aqui ó, duas notações científicas, aqui está uma e aqui está a outra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever em forma de fração, uma abaixo da outra, tá bom? 1,2 vezes 10 a 13, dividido para 2 vezes 10 a menos 5. Muito bem. Para a gente operar em notação científica, a primeira coisa que eu vou me preocupar dividir isso aqui. Não olha para a base agora não. E isso por isso. Tá bom? Vamos lá. 1,2 dividido para 2. 0,6. Agora eu vou escrever, estou fazendo passo a passo, claro. Escrever a primeira base, aqui está no numerador, do jeito que está aí, escrevi. E vou fazer o seguinte, vou pegar a base que está no denominador 10 a menos 5, vou jogar para o numerador. Quando eu jogo para o numerador, ela sobe para o numerador, eu vou ter que lembrar de inverter o sinal do expoente. Atenção, do expoente, não da base. Então, está menos 5, passou a ser mais 5. Tá bom? Beleza, vamos agora resolver o problema dessas bases agora. 0,6, agora recai numa situação idêntica à anterior aqui, ó. Idêntica à multiplicação. O que você vai fazer? Produto de potência de mesma base. Repete a base, que é 10, 10, tá certo? E vou somar os expoentes, ó. Tá os dois positivos, soma e mantém o sinal. 13 com 5. Ok? Aí você se pergunta, terminou? Não. Para terminar, lembre-se que esse número aqui, este número tem que ficar entre 1 e 10. Ele está 0,6, é menor do que 1. Porém, o que eu vou fazer? Vou deslocar a vírgula agora para a esquerda, para a direita, perdão. Uma casa para a direita. Na hora que eu deslocar essa vírgula para a direita, vai ficar 6. 6,0 pode ser. 6,0. Ótimo. Estava assim, ó, 6, estava 0,6 vezes 10 a 18. Então, 6,0 vezes 10 a 18, porém, detalhe, caminhei uma casa. Se eu caminhei uma casa, vai subir um valor aqui, ó, 1, ó, no expoente. E como ele caminhou da esquerda para a direita, eu vou considerar esse sinal o quê? Negativo. Então, para finalizar, ficamos com o quê? 6 vezes 10 elevado a 17. Olha, sinais diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do maior. Portanto, assim nós finalizamos a divisão de notação científica, ok? Muito bem. Vamos agora para mais duas operações, a adição e a subtração.
Na adição notação científica, olha só, a multiplicação e a divisão a gente nem olhava para a base, primeiro resolvia os valores que viessem, né? Aqui não, o processo é diferente, você vai olhar primeiro para essa base aqui, ó, e depois olha para essa outra aqui. Detalhe, eu só vou poder somar este com este só quando essas bases tiverem o mesmo expoente. Isto é, for as duas 10 a 13, 10 a 13, ou 10 a 15, 10 a 15. Tá certo? Só posso somar se tiver o mesmo expoente. Essa regra também vai valer para subtração. Mas vamos continuar aqui. Então, gente, para que eu possa somar, ou melhor, somar 1.2 com 2, eu tenho que ter nas bases o mesmo expoente. Para que isso aqui, então, para ter o mesmo expoente, ou você faz isso aqui virar um 15, portanto, teria que surgir um 2 aqui, ó, 13 mais 2, 15, ou esse aqui, ou deixa 13, esse aqui, e vai mexer nesse outro. 15 menos 2, 13. Das duas, uma. Você fica à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer nesse aqui para virar um 2. Então tá assim, ó. Tá 1,2. Pessoal, para esse 10 que está a 13 virar 10 a 15, eu tenho que caminhar essa vírgula duas casas. E duas casas no sentido que vai somar o quê? Vai ser o quê? Positivo. Então, vou deslocar a vírgula para cá, ó. Pelo amor de Deus, só existe uma única vírgula. Você tirou de um canto, apaga, tá bom para colocar no outro. Ficou que número? 0,12. Ótimo. Agora sim, 10, 13 mais 2, 15. Aí escreve a outra do mesmo jeito que já estava, 2 vezes 10 a 15. Do mesmo jeito. Aí olha para cá, essas bases têm o mesmo expoente? Tem. Agora sim, agora eu posso pegar isso aqui e somar com isso aqui tranquilamente, tranquilamente. Então, vamos ter o quê? 2,012 vezes 10 elevado a 15. Só uma base com seus respectivos expoentes são iguais. Pronto. Olhou para cá, está entre 1 e 10? Tá. Se não tiver, você tem que mudar a posição da vírgula. Mas está, então acabou. Ok? Gente, a subtração da notação científica segue o mesmo raciocínio. Claro que vai mudar é que na hora de somar você vai subtrair. Vejamos. Aqui você tem o quê? Tem 1,2 vezes 10 a 13 menos 2 vezes 10 a 15. Vou fazer o seguinte. Vou de novo mexer nesse aqui. Ao mexer nesse aqui vai ficar o quê? Estava 1,2, vai ficar 0,012 vezes 10 a 13 mais 2, 15. Mesmo raciocínio. Menos 2 vezes 10 a 15. Pessoal, feito isso, o que, que nós vamos fazer agora? Agora, as bases estão iguais, então vou me preocupar só com isso aqui, ó. Só com isso aqui. Então, vou subtrair um do outro. 0,012 menos 2. Isso vou obter que valor? Vou obter 1,988 vezes 10 a 15. Pessoal, vai ficar positivo ou negativo? Vai ficar negativo, porque você tem 0,012 menos 2. Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior? É 2. Então, e ele está com o sinal negativo, então ele vem para cá. Ok, pessoal? Então, vamos ver como é que isso cai, uma aplicação disso direto dentro da física, porque isso aqui é uma revisão, uma retomada matemática. Vamos ver como é que isso vai acontecer dentro da física. Mas antes de a gente ver essa situação, a gente precisa falar de ordem de grandeza, porque ela vem muitas vezes associada à ordem de grandeza. Então, o que é uma ordem de grandeza? Ordem de grandeza é um recurso que a gente utiliza para estimar valores muito grandes também, ou seja, grandezas astronômicas ou grandezas muito pequenas também, um certo arredondamento prático. Vamos ver como é que funciona a regra. Aí a gente faz o exemplo lá. Olha só, você tem esse valor aqui, ó, 60, vou escrever aqui em cima, 65 milhões, 65 milhões. 65 milhões. Para a gente escrever a ordem de grandeza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar esse número em notação científica. Vamos lá, colocar em notação científica. A vírgula está implícita, isso quer dizer que ela está aqui, ó, depois do último algarismo.
Portanto, vamos escrever, transferir essa vírgula daqui para cá, para entre os 6 e 5. 6,5 vezes 10 elevado a quanto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7. 7 positivo, porque eu estou caminhando da direita para a esquerda. Ótimo, isso a gente já acabou de aprender, né? De rever. Colocamos notação científica. Agora, a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é apenas isso aqui, ó. A base com seu expoente. Aí a gente tem que prestar atenção nessa regrinha aqui, ó. Vem para cá, olha, vem para cá, olha só. Se esse número que ele está chamando de m, se esse número for menor que 3,16, a ordem de grandeza fica no que está, é 10 elevado a n. Se, no caso, o n aqui, nesse nosso exemplo, é 7. 10 a 7 ficaria 10 a 7. Porém, se esse número aqui, ó, que ele chamou de m, for maior ou igual a 3,16, essa ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a n mais 1. Isto é, 10 elevado a 7 mais 1. Portanto, a ordem de grandeza será 10 elevado a 8. Pronto, é só isso a ordem de grandeza, ó. Isso aqui. Por que 3,16? Raiz de 10. A demonstração vai mostrar que é a questão de raiz de 10. Por isso que esse referencial aí, 3,16. Repetindo. Se o número, sei lá, fosse 2,8 vezes 10 à quinta, quem seria a ordem de grandeza? 10 à quinta. Por quê? Porque 2,8 é menor que 3,16, então fica 10 elevado a n mesmo, tá certo? Vamos ver uma aplicação disso, como essas questões, ou isso é abordado dentro das questões. Vamos lá, olha para cá, olha para cá. Só um minutinho. Olha, ao comprar um veículo usado, existem vários critérios para avaliar o valor em relação ao estado de conservação. Um dado muito importante sempre é a quilometragem, distância percorrida pelo veículo desde quando foi comprado, numa situação hipotética. Uma pessoa, ao procurar um veículo usado para comprar, optou por um determinado veículo muito conservado. Porém, a quilometragem chamou a atenção, 120 mil quilômetros. Vou anotar isso aqui, ó. A quilometragem é 120 mil quilômetros. Muito bem. Se a pessoa quisesse expressar de forma técnica o valor da quilometragem indicada, a ordem de grandeza do número em metros rodados por esse veículo ele quer que você represente de forma técnica a ordem de grandeza dessa medida aqui em metro. Ok? Primeira coisa, está em quilômetro. Eu devo transformar para quê? Para metro. Aí a gente sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros. Só é lembrar, essas grandezas que aparecem um K antes, quilograma, quilômetro, e por aí vai, o que aparece um K antes quer dizer 1000 vezes um dado padrão. Só é lembrar, se você tem 10K de seguidores no Instagram, você tem o quê? 10 mil seguidores, tá certo? Então, esse número aqui vai ser o quê? 120 mil vezes 1000. Multiplicar por 1000 é simplesmente acrescentar 3 zeros. E agora eu vou colocar em notação científica esse número. Vamos lá. A gente já sabe que a vírgula está lá e transferir para cá. Então, fica 1,2. Ótimo. Vezes 10 elevado a quanto? Só lembrando, isso aqui agora está em metro. Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Ótimo. Qual é a ordem de grandeza? Aí você vai fazer aquela historinha. Olha para cá, olha para cá. Olha. Se isso aqui for maior ou igual a 3,16, ficaria 10, 8 mais 1, seria 10 elevado a 9. Se este número aqui é menor que 3,16, que é este caso, a ordem de grandeza fica no que está. É o 10 elevado a n que ele colocou lá na expressão. Portanto, é a letra A. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente volta com mais retomada matemática para ajudar a física, ok? Tchau, 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 tchau. Até a próxima.